Olá, minhas amigas e meus amigos, vamos aprender a fazer hoje essa empadinha deliciosa que derrete na boca? Gente, é para fazer e ganhar aquele dinheirinho extra que todos nós estamos precisando, tá? Então vamos lá, ó. Nós vamos usar 1 kg de farinha de trigo peneirada e sem fermento, meio quilo de banha de porco ou gordura hidrogenada, tá? É super fácil de achar em qualquer mercado. 1 colher de sopa de sal e 2 ovos inteiros, tá bom? Então vamos lá, vou ensinar o passo a passo. Ó, vocês vão pegar 1 kg de farinha de trigo. Aqui eu tenho 2 ovos, vou dar uma leve batida somente para quebrar as gemas. Vou misturar aqui na nossa farinha. Vou colocar também 1 colher de sopa de sal. E a nossa banha, tá, gente? Por que a banha? Porque com a banha a sua massa vai ficar super macia, tá? E vai derreter na boca quando vocês forem comer. Gente, essa é uma ótima receita. A minha mãe fazia, tá? E com essa receita ela criou eu e minha irmã. Ela vendia em casa e era um sucesso, tá bom? Então vocês façam aí para vender, tá? Ganhe o dinheirinho de vocês, voltem aqui no canal e me conta como está sendo a venda de vocês, tá bom? Fiquem de olho que eu vou ensinar todo o segredinho para vocês. Tem segredo no recheio, tem segredo para fechar, tá? Agora, ó, nós vamos misturar toda a gordura, o ovo e o sal na farinha de trigo, assim, com a ponta dos dedos, tá? Essa massa, ela não pode ser sovada. Ela tem que ser misturada com a ponta dos dedos, tá bom? Esse é um dos segredos. Porque a massa tem que ficar bem soltinha, tá? E quando a gente fizer uma bolinha, ela vai ficar quebrando. E assim é que vai deixar a nossa massa derretendo na nossa boca, depois de pronta, tá bom? Aqui eu tô misturando, olha, com a ponta dos meus dedos, com o calor da minha mão, a gente vai conseguir envolver toda a banha na farinha de trigo. Vai fazendo assim, ó, para deixar ela bem soltinha. Eu vou mostrar o ponto dela para vocês, tá bom? Ó, quando vocês começarem a juntar a massa, que ela ficar assim se quebrando, é que já tá começando a ficar boa. Misture toda a farinha, ó, depois de tudo misturadinho, vocês vão fazer o seguinte, ó, vai soltando ela assim para ela ficar bem soltinha e ela poder ficar com aquele gostinho maravilhoso. Ó, vou fazer uma bolinha aqui, vocês vão ver que ela vai se quebrar e não vai esfarelar, ó. Tá vendo? Esse é o ponto da massa, tá? Então façam exatamente assim que a de vocês vai dar certinho. Ó, vou mostrar mais de pertinho. Tá vendo? É assim que a massa vai ficar. Assim já está no ponto. Vamos cobrir ela agora com um pano e levar para a geladeira para a gente poder preparar o nosso recheio. Aqui eu vou fazer, ó, um recheio de queijo com presunto. Vou ralar o queijo desse lado aqui do ralo, que é mais fino. Vou ralar também o presunto, ó, vou deixar assim bem raladinho. Agora eu vou misturar os dois. Esse vai ser o nosso recheio de queijo, tá? Se vocês quiserem usar também o queijo Minas, também pode. Agora eu vou dar uma dica. Se caso vocês forem fazer a empadinha sem a tampa, não coloque o recheio e congele não, tá? Deixa para colocar o recheio somente na hora que for colocar na forminha e for consumir, tá?
Aqui eu vou colocar orégano. Porque se vocês colocarem o queijo e não fizerem a tampa e levar para assar, quando ela esfriar, ela vai ficar com o queijo muito duro, né? O queijo vai ficar frio e vai ficar duro, tá? Então deixe para colocar o queijo somente na hora que for consumir. Aqui eu vou fazer o recheio do frango. Eu tô usando um peito de frango. Vou temperar com vinagre, sal, colorau e ervas finas. Vou temperar ele. Aí o recheio, vocês podem usar o recheio a gosto que vocês quiserem, tá? Pode fazer de camarão, de palmito, tá? Vocês fazem aí o recheio que vocês quiserem. Aqui na panela eu vou colocar um fiozinho de azeite, gente. Olha, para ficar bem saboroso. Uma colher de chá de alho picadinho. Reparem que eu não tinha colocado o alho lá no frango, então eu estou colocando o alho aqui na panela para dar uma leve dourada. Vou colocar também meia cebola picadinha para dourar junto com esse alho. Ó, meia cebola picadinha. O temperinho, gente, vocês podem usar aí o temperinho que vocês quiserem, tá bom? Agora, ó, que já dourou, tá vendo? Eu vou colocar o peito de frango, que eu já temperei. Vou colocar também meia xícara de azeitona, sem caroço, já picadinha. E meia xícara de cheiro verde, tá? Cebolinha e salsa. Ó, aqui é a azeitona. Aqui é o cheiro verde, tá? Depois disso, gente, nós vamos colocar água, deixar esse peito cozinhar, pra gente poder desfiar ele. Aí eu vou contar o pulo do gato do recheio para vocês. Não coloque, gente, por favor, se vocês forem fazer para vender, não coloque nem tomate, nem pimentão e nem massa de tomate, tá? Para não estragar o salgadinho de vocês, porque o tomate, a massa de tomate e o pimentão faz com que o recheio de vocês estrague mais rápido, tá? Agora, ó, vou cobrir aqui e vou deixar cozinhar pra gente desfiar o nosso peito de frango. Ó, tá desfiadinho, já cozinhou. Agora eu vou contar o pulo do gato pra vocês, olha. Nós vamos pegar meia xícara de água fria com uma colher de sopa de farinha de trigo. Esse é o segredo pra ficar um creme o seu recheio, tá bom? Era assim que minha mãe fazia. E eu aprendi e tô passando para vocês, tá bom? Ó, o caldo ali já tá fervendo. Estou colocando aqui o peito de frango que eu já desfiei. Vamos dar uma mexida. E vamos acrescentar a nossa misturinha milagrosa, o nosso pulinho do gato, tá bom? Ó, repare que tá aguado, né? Se vocês colocarem assim no salgado, vai umedecer a massa e não vai ficar legal. Então, vocês façam essa misturinha aqui, ó. Coloca e espera cozinhar, tá? E nós vamos levar esse recheio para um recipiente e esperar esfriar. Pra gente poder rechear nossas empadinhas, tá? Não pode colocar o recheio com a massa, com o recheio quente, tá? Tem que colocar o recheio com ele já frio. Tá vendo? Ficou assim, ó, super cremoso. Essa é a diferença do recheio da empadinha, tá bom? Esse é o nosso pulo do gato. Aí, quer dizer, fazendo assim, sobrou, vocês podem guardar na geladeira que não vai estragar por uma semana
ou vocês podem congelar por 6 meses, tá bom? Bem, já peguei aqui a nossa massa que estava na geladeira. Repare que ela está do mesmo jeito que nós fizemos, ó. Tá vendo? Esse é o ponto da massa, tá? Nós vamos usar essas forminhas aqui de alumínio. Recomendo que se vocês tiverem que comprar a forminha, comprem de alumínio, tá, gente? Porque da outra ela enferruja. E essa daqui, ó, descartável, tá? Para poder vocês fazerem e vender, tá? Eu comprei 100 forminhas dessas descartável e paguei R$6,80. Aí vocês procurem aí onde vocês moram um valorzinho melhor, né? Eu achei que eu paguei um pouco caro porque eu comprei aqui perto de casa e a gente comprando as coisas perto de casa é sempre mais caro. Mas eu acredito que tenha lugar que seja mais barato, tá bom? Aí vocês vão fazendo assim, ó. Coloca a massa na forminha, envolve toda a forma e façam esse acabamentozinho assim em volta, tá bom? Pra ficar bem profissional. Ó. Feito isso, nós vamos reservar pra gente rechear depois, tá? Vou mostrar mais uma aqui pra vocês. Ó, façam assim, com toda a delicadeza, tá? Claro que vocês vão pegando a prática e vai fazer mais rápido, né? Eu tô fazendo aqui devagar para poder mostrar direitinho para vocês como vocês vão fazer. Não deixe a massa ficar muito fina para não ter perigo de ficar quebrando, tá, gente? Depois de pronta, tá? Não deixa muito fina e também não pode ser muito grossa. Tem que ser mais ou menos, tá? Vocês vão pegando a prática aí com o tempo. Ó. Tá vendo? Vão ficar todas assim, bonitinhas. Uma dica para lavar essas forminhas de empada, gente, de alumínio de vocês. As minhas estão brilhando assim, mas elas não são novas não. As minhas já devem ter mais ou menos uns 10 anos. Mas eu, toda vez que eu vou lavar, eu coloco numa bacia, jogo água quente, coloco detergente e deixo lá. Quando já tiver quase morninha a água, eu vou, passo uma bucha em todas elas e venho areando. Então elas vão estar assim, sempre com essa aparência de nova, tá? Façam assim que a forminha de vocês vai durar eternamente. Agora nós vamos rechear. Aqui eu tô recheando com queijo e presunto, ó. Põe bastante queijo, bastante presunto, para ficar bem saborosa. O preço vai depender da onde vocês moram, vai depender do tamanho que vocês vão fazer, tá bom? Aí vocês façam uma pesquisa aí onde vocês moram, do tamanho e do preço, para que vocês possam vender também, né, pelo mesmo valor, só que a de vocês vai ficar bem mais gostosa, porque vocês pegaram a receita comigo, tá bom? Ó, tô colocando aqui, ó, azeitona, porque empadinha sem azeitona não é empadinha. Gente, não coloque a azeitona com caroço, tá? Pra não dar problema pra vocês. Coloca a azeitona. Agora nós vamos fazer a tampa. Ó, vou ensinar pra vocês 2 modos de fazer a tampa. Com a mão e com o rolo. O rolo de abrir massa, tá? Ou com a garrafa, ou com o que vocês tiverem. Eu prefiro abrir com o rolo, né? Porque é bem mais rápido. Ó, coloca num plástico, dobra o plástico e vem esticando a massa assim com a mão, ó, com a palma da mão. Vai deixando ela bem esticadinha, do tamanho da sua forma, tá? Ó. Com a mão vocês também conseguem. Eu gosto de fazer das duas maneiras, porque às vezes a pessoa não tem o rolo e pensa que não vai conseguir fazer, né? Então, eu vou mostrar para vocês que tem como fazer com a mão também. Agora, ó, repare que a massa tá bem lisinha. Vocês vão fazer assim, ó. Pega a empadinha, vira ela aqui na tampa, ó. Dá uma leve pressionada. Aí, ó,
Todo o excesso vai cair lá dentro da sua bacia, ó, como ela já ficou bonitinha. Aí vocês vêm fazendo acabamento assim. Tem que fazer esse acabamento, gente, porque quando a gente coloca ela no forno e o recheio começa a ferver, a tampa pode subir, tá? Então não esquece de fazer esse acabamento assim, para ficar bem bonitinho. E para você poder identificar, né, de qual é o recheio, vocês façam uma bolinha, põe em cima em umas, no outro recheio vocês podem colocar queijo, no outro vocês podem colocar orégano, aí vocês marcam todas elas para vocês saberem de qual é o recheio que vocês vão entregar pro cliente, tá? Essa daqui eu vou abrir com o rolo, ó, para vocês poderem ver como é fácil também abrir com o rolo. E bem mais prático, né? Para quem vai fazer para vender, vai fazer em bastante quantidade, eu até recomendo que abra ou com rolo ou com a garrafa, tá bom? Ó, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Olha como ficou lisinha, igual a primeira que a gente abriu com a mão, tá vendo? Vira, faz o mesmo processo. Dá uma leve apertadinha assim, ó, que aí o excesso cai. E não esquece de fazer o acabamento em volta, tá? Dá essa leve pressionadazinha assim, ó, pra fechar bem aqui a tampa e o recheio depois não escapar, tá? Tá vendo? Marquei, ó que bonitinho. Agora nós vamos colocar um fiozinho de azeite em 2 gemas. Vamos dar uma leve batida e vamos pincelar essa gema em todas as empadinhas. Vamos levar para assar no forno já pré-aquecido a 180 graus, até que fiquem moreninhas, tá bom? Eu vou tirar uma forma do forno e vou mostrar para vocês como vocês vão fazer para congelar. Essa daqui, que é de frango, eu vou colocar orégano, olha, para poder eu saber a diferença do recheio depois, tá? Tá aqui no forno. Essas daqui, ó, eu tirei assim, branquinhas, é assim que vocês vão congelar, tá bom? Depois vocês levem no forno pra ficarem moreninhas, assim, ó. Que é desse jeito que vocês vão consumir ou vender, tá? Olha como é que ela sai facinho da forma. Se vocês forem fazer para vender, gente, uma outra dica. Deixa para desenformar e coloca nessas forminhas de papel na hora de vocês servirem, tá? Para o cliente de vocês. Por quê? Quando ela tá na forminha, ela fica mais protegida. Não tem o perigo de ficar quebrando, esbarrando uma na outra e quebrar, tá? Deixa para colocar assim na forminha de papel na hora que vocês forem servir, tá bom? Agora eu vou quebrar essa daqui para vocês verem a textura dessa massa, olha. Olha, gente, maravilhosa, tá vendo? Super recomendo que vocês façam aí. Compartilhe esse vídeo com as amigas de vocês, tá? Para o nosso canal crescer bastante. Deixe bastante joinha aqui embaixo para mim, tá? Agora vamos provar. Olha como é que elas ficaram lindas. Ó, essa daqui é a de queijo. Vou provar. Olha, gente, não tem como comer empadinha sem fazer bagunça, né? Mas é assim mesmo. O importante é estar uma delícia. Derrete, gente, na boca, olha. Façam essa receita que vocês vão amar, tá bom? Ó, muito gostosa, muito fofinha, derrete na boca, muito saborosa, tá bom? Façam aí, meus amores, que vocês vão fazer bastante sucesso. Depois vocês voltam aqui no canal e me contam, tá bom? Vou deixar agora um grande beijo para todos vocês no coraçãozinho de vocês. Um beijo para todas as crianças que me assistem também, que me pedem beijo, ó. Beijo, beijo, beijos. Fiquem com Deus, meus amores, e até a próxima receita, tá? Beijos, tchau!